nome da escola foi Carolina Armaris, em Alexandria. Estou com o Freitas Júnior para apresentar a maquete de Maomé e Islamismo. De acordo com as escrituras, a esposa de Abraão se chamava Sara, seu escravo egípcio se chamava Agar. No entanto, Sara não era capaz de conceber um filho a Abraão. Então, Sara deu sua escrava egípcia Agar como concubina a Abraão, para que Abraão pudesse ter um herdeiro. Sara fala: eis que o Senhor tem me impedido da luz, pois minha serva, porventura, terei filho deles. E isso nasceu Ismael, das 12 tribos de Ismael. Vale ressaltar que Ismael, assim como Jacó, que posteriormente se chamou Israel, teve 12 filhos. E esses 12 filhos deram origem às 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Ismael, essas tribos árabes, essas 12 tribos de Ismael, elas eram muito divididas e elas brigavam muito entre si. No início elas adoravam um Deus único, Deus que na linguagem árabe se chama Allah, que a palavra Allah significa simplesmente Deus. Então eles adoravam apenas a Allah e posteriormente eles começaram a adorar vários deuses. Esses vários deuses foram sendo colocados na Caaba. A Caaba foi um templo que Abraão fez para o Deus verdadeiro e posteriormente ele se tornou um templo politeísta. Era o único ponto em que essas tribos se uniam, porque fora a Caaba elas eram muito individualistas e brigavam entre si. E na Caaba cada um vinha adorar o seu próprio Deus, por isso que ela era muito importante. Mas essa situação mudou quando Maomé surgiu. Em 570, na Arábia Saudita Antiga, lá em Meca, nasce Maomé, que foi um menino que perdeu os pais muito cedo, ficou órfão muito cedo. Ele perdeu o pai e a mãe muito cedo. Então, o tio dele sempre cuidou dele desde pequenininho, e o tio dele trabalhava com caravana de camelo. Então, ele sempre incentivou Maomé a trabalhar com isso, porque ele queria, porque era a profissão dele, era a profissão típica da época. Maomé cresceu. Em 595, Maomé, sendo líder de uma caravana de camelos em Jerusalém, conheceu a viúva Khadija, que era uma viúva que tinha perdido seu marido há pouco tempo e era bem financeiramente. E a viúva prestou atenção que Maomé era um menino muito esforçado, um garoto jovem, muito esforçado, que gostava de trabalhar com aquilo, que vendia muito bem, e ela mostrou interesse a Maomé. Aí chamou Maomé para trabalhar para ela. Ele aceitou. Depois de um tempo, ela chamou ele, ela pediu a mão dele em casamento. Eles se casaram. Nesse casamento tiveram 6 filhos, 4 meninas e 2 meninos, todos eles faleceram. Em 610, Maomé estava na caverna meditando. E apareceu para ele o arcanjo Gabriel. Ele teve uma visão sobrenatural do arcanjo Gabriel, que disse a ele: recita. E ele disse: não sei recitar. E ele continuou insistindo: recita. E então eles se abraçaram. Maomé começou a falar línguas estranhas e ele acabou de dizer o texto de Alá. O arcanjo Gabriel disse a Maomé que ele era o último profeta enviado à humanidade do Deus Alá. Então eles viajaram até Jerusalém, voltaram. Maomé voltou para casa e não disse nada a Khadija, que era sua esposa. Só disse depois de um ano. Ele contou esse episódio a Khadija, e Khadija levou ele a um profeta cristão, que lhe disse que quem tinha aparecido para ele era o arcanjo Gabriel. Em 613, Maomé começa a pregar a palavra em Meca. E nessas pregações, muitas pessoas começaram a se converter, a entender que só existia um Deus, que era Allah. Então Maomé pregava, as pessoas se convertiam. Maomé pregava, as pessoas se convertiam. E o que estava acontecendo? Os seguidores de Maomé foram ficando cada vez mais numerosos dentro de Meca. E isso estava incomodando aos chefes, aos comerciantes, porque toda a economia de Meca girava em torno da ideia de que existia a Caaba, e que nessa Caaba existia vários deuses, e que as pessoas iam para lá adorar o seu próprio Deus. Quando chega Maomé dizendo que só existe um Deus, que é Alá, e Maomé é o seu profeta, então essa informação acaba fazendo com que os comerciantes rejeitassem a palavra de Alá.
porque iria acabar o comércio local. Então, nisso, Maomé foi crescendo cada vez mais, porque aquelas 12 tribos que brigavam entre si, acabaram, quando alguém se convertia, se tornava irmão do outro, e o grupo de Maomé foi dando origem a uma tribo diferente. O nome dessa tribo era Auma. Então a Auma foi ficando cada vez maior, e diante dessa realidade da tribo de Maomé, essa Auma que surgia ali na questão do islamismo, quando esses muçulmanos iam crescendo cada vez mais, aí o que aconteceu? Os comerciantes começaram a atacar eles, a prendê-los, a açoitá-los, e Maomé, para não ser morto, fugiu para Meca, para Medina, numa fuga chamada Égira. Então ele saiu de Meca, foi para Medina, e esse evento foi tão importante de uma forma que no ano 622 o calendário muçulmano tem essa data como marco zero, assim como os cristãos têm a data do nascimento de Cristo como marco zero no calendário cristão. Então, diante disso, Maomé foi ficando cada vez mais poderoso, muitas pessoas se convertiam mesmo depois que Maomé saiu de Meca. No final das contas, Maomé estava com um exército de mais de 1000 homens armados, guerreiros. O que aconteceu? Maomé resolveu voltar para Meca e tomar o poder dos sacerdotes, dos comerciantes que giravam ao redor da Caaba. Mas quando ele chegou lá, o que aconteceu? Ele chegou lá, rendeu todos os comerciantes, porque os comerciantes já se renderam logo, porque lugar para batalhar com mais de 1000 guerreiros armados. Chegou na Caaba, chegou lá, destruiu todos os deuses, todas as imagens que havia lá, e declarou que lá agora era um templo de um Deus único, onipresente e onipotente, que não precisava de imagens para ser adorado. E lá ficou com o templo de Alá. Vamos falar sobre os 5 pilares do Islã. O primeiro pilar é a fé. Não existe nenhum Deus além de Alá. 2. A oração. Orar 5 vezes na direção de Meca. 3. Caridade. Doar 2,5% dos seus lucros para os mais pobres. 4. Jejum. Mandar jejuar durante o mês sagrado para o trabalho. E 5. Peregrinação. Visitar a pelo uma vez na vida. Por que esse da peregrinação visitar Meca pelo menos uma vez na vida? Porque existe a pedra preta lá na Caaba, que fica nessa ponta aqui da Caaba. A pedra preta foi uma pedra enviada de Deus a Adão. Ela é uma pedra branca no começo, só que como os muçulmanos, ela é uma pedra sagrada que absolve os pecados. Então ela foi ficando com essa tonalidade mais escura. Ela se perdeu no dilúvio, Abraão achou ela, construiu a Caaba para um Deus único, e colocou a pedra preta lá. Só que com a chegada dos muçulmanos politeístas no futuro, eles fizeram outros deuses para a Caaba. Então, por que todo muçulmano tem que ter a peregrinação de pelo menos uma vez na vida em Meca? Porque eles acreditam que giram 7 vezes em volta da Caaba, em volta da pedra. A pedra vai tirar o pecado deles, vai absolver o pecado deles. Por isso que a peregrinação, no ponto aqui, é pelo menos uma vez em Meca na vida. Esse foi o nosso trabalho.